Salve, salve, salve! Estamos aqui em mais um Papo Fonolite. Tudo certo? Como é que vai essa força aí? A gente hoje vai falar com a Dani Ribas. Ó, o Túlio já entrou aqui. Tudo tranquilo, Túlio? A grande Dani Ribas, nossa socióloga, doutora, Fredinho Guitar. Mais um evento do Música como Profissão. Vou até aqui aproveitar para já botar aqui por escrito, Ferreirinha. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, ó, a Dani já entrou. Já vou chamá-la aqui. Salve, Dani, beleza? E aí, tudo bom, Gui? Deixa eu colocar meu fone de ouvido, que ainda não tá no fone de ouvido. Manda Pera. bala aí enquanto o pessoal tá entrando. Eu vou aproveitar também aqui para escrever aqui nosso recadinho aqui embaixo. Foi? Tudo certo. Foi, Tá com beleza. filtro aí? Tá com filtro? Tô, porque a cara hoje não tá nada boa, amigo. Sabe por quê? Porque. Ai, nossa, eu não Ó, sei o que eu rolou até fiz um aqui, zoom, né? pera. Gente, sabe que eu tô descobrindo essas coisas agora, né? E aí não sei usar direito ainda. Ah, saiu o filtro? Não, vamos voltar com o filtro, que tava melhor de filtro. Sabe por quê? Porque a gente, durante a pandemia, trabalha pra caramba, né? Nossa, eu tô trabalhando assim demais. E aí, algumas noites a gente sacrifica o soninho, né? Porque. Aí, agora voltou o filtro. Beleza. Ai, não, assim não, é assim. Pronto, agora foi. Mas eu tô te vendo bem pequenininho e tô vendo a tela bem pequenininha. Será que tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado? Olha, não é para ter muito segredo aqui. Mas você tá me vendo bem. Tá tudo certo. Tô te vendo bem grande, até por sinal. Tá tudo certo. Tá bem aparecendo o Tá. rosto, assim. Tá bem Então, close. beleza. Então, vamos assim mesmo. Dani, Então, Gui, estou de filtro porque estou usando o tempo do sono, inclusive, para trabalhar. A demanda está grande, porque muito, assim, acho que o pessoal, não só eu estou produtiva, né, mas todo mundo está produtivo, está procurando bastante cursos, então acho que é esse o gás que faz a gente tomar as horinhas de sono, né? Então tem que ter o filtro da beleza. Dani, deixa eu te falar um negócio. A gente se conheceu já faz um tempo, né? Eu tava até relembrando aqui pra. Faz nem tanto tempo assim, na verdade, né? Acho que foi no Coma, não foi? Foi no coma, não do ano passado, do ano retrasado? 2018. É, E o Como, para quem não 2018. sabe, é a Conferência de Música e Arte em Brasília, é um festival incrível, fantástico, né? Aquela edição ainda foi bem especial, porque iam acontecendo as palestras no Centro Ulisses Guimarães, e aí passava por um túnel e chegava no show, né? Então, foi bem Isso, bacana aquela experiência, né, Dani? foi massa. Bom, eu adoro conferência e o Coma é uma das minhas preferidas, né? E eu sempre falo bem do Coma porque eu acho que eles fazem um trabalho super legal e possibilita que, inclusive, a gente conheça outros profissionais do mercado, né? A gente, por exemplo, se conheceu nessa situação. Demais. E assim, ó, já rasgando seda, a Dani, nesse meio tempo aí de feiras, de conferências, tá entre as pessoas mais inteligentes e esclarecidas no sentido de também esclarecedoras, além de esclarecida, né? Por ter uma didática, uma forma de falar muito clara. E essa mistura, né, Dani, até eu já queria trazer essa introdução para te se apresentar também para quem não te conhece, que é esse lado acadêmico, né? Você tem uma carreira acadêmica de mestrado, doutorado, como pesquisadora, e até hoje atua nisso, mas cada vez mais também misturando com a prática, tu também atua em políticas públicas, atua em órgãos como o SESC. Então eu queria que tu falasse um pouco, se apresentasse aí numa tuitada aí na tua trajetória, né, até chegar até aqui. Bom, eu já fiz tanta coisa na vida que acho que um tweet não ia dar, mas se eu tivesse que resumir num tweet, é assim, persistência e paciência, porque uma carreira não se constrói do dia para a noite, nem é de músico, nem é de profissional. Então, por que que eu fiz tanta coisa na vida? Porque mesmo apesar
dos erros e acertos, né? Eu persisti, porque sabia exatamente o que queria e foi construindo essa carreira. Então, claro que a vida mudou de rumo algumas vezes aí nesses 22 anos de carreira, né? Assim, não tinha ideia clara exatamente do que eu ia fazer depois de 20 anos. Mas sabia meu caminho e permaneci estudando. Esse que foi o lance, né? Eu podia ter feito a graduação em História, que foi ali o começo, e ter falado, fiz História numa faculdade pública, tá bacana, né? Vou dar aula, enfim. Mas eu permaneci estudando ao longo da vida, né? Então, mestrado, doutorado, sempre na área de ciências humanas, né? A graduação foi na História, o mestrado e doutorado na Sociologia. E aí, como objeto, música popular brasileira. E aí, nessa trajetória, me mantive, primeiro, curiosa, né? Porque não basta você estudar sem a curiosidade de alguém que está aberto mesmo para aprender, você acaba mais reproduzindo aquilo que você já sabe do que se abrindo para aquilo que você ainda não sabe. E eu vivo fazendo curso. Neste momento mesmo eu faço cursos e dou cursos, né? E não é porque eu tenho doutorado que eu falo, não, esse curso eu não vou fazer. Não, eu faço todos os que aparecem, que eu vejo que é uma oportunidade, que tem coisas que eu vou aprender, eu sigo fazendo. Eu sou a louca dos cursos. Então, Dani, nesse esquema aí de ser a louca dos cursos, essa é a terceira live que a gente faz para divulgar o curso Música como Profissão, né? Que é um curso que a gente montou com carinho ali antes da pandemia, começou a pensar e acabou sendo materializado durante, que é um curso nesse intuito de ajudar o pessoal, tanto em cima dos palcos, às vezes como artistas principais, como bandas, mas também o pessoal que trabalha por trás da cena, como produtor musical, como booking agent, como manager, e às vezes também fazendo tudo um pouco, né? Que a gente sabe que no mercado da música é muito comum a pessoa, eu sou músico de estúdio, eu também sou sideman, vou nos palcos, aí eu também sei produzir música, eu sou compositor, é muito comum a pessoa ter que se desdobrar em várias posições, né? Para isso. E aí eu queria, e a gente tem esse material também, dentro do curso a gente tem um material exclusivo contigo, eu queria entender como é que é isso, porque a gente já conversou bastante, e tu é essa pessoa que você entende o que está acontecendo no mercado de curso, porque você não só participa deles como professora, mas ainda participa muito como aluna. Teve até um dia especial que você teve aula com o Barral, né, que também é professor do nosso curso. Então, conta para ti como é que você vê esse cenário e como é que tem sido nos últimos anos a gente vê essa expansão das feiras de música, e aí tu é envolvida com uma das maiores dela, que é assim, e a gente vê essa expansão de cursos, e principalmente agora recente com a pandemia. Como é que tu olha esse cenário dos cursos e da profissionalização, né, as especializações, mão na massa para o pessoal que quer viver nesse mercado? Bom, já dando assim uma perspectiva histórica dessa questão, né? Se a gente pensar no mercado antes de 2010, o que a gente carrega desse mercado antigo para o hoje? Quase nada, né? Ou seja, claro, a gente tem as nossas experiências, mas assim, mudou tanta coisa que não é possível a gente ter toda a informação de que a gente precisa para atuar no mercado musical num único lugar, né? Não adianta querer, não, eu vou fazer uma faculdade de música. Não, a faculdade, mesmo na área de instrumentos e tal, não vai te ensinar tudo. Na área de music business também não. Então, eu acho que o mercado mudou demais, né? Desde 2013, principalmente, quando os players começam a chegar no Brasil, um pouquinho antes já no resto do mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente sente essa mudança que teve no mercado desde 2013. E aí, mesmo pessoas que tinham bastante experiência de mercado foram obrigadas a reaprender a fazer aquilo que já faziam, né? Talvez a música ao vivo tenha sido a que menos mudou, mas o fato da gente consumir música no digital hoje começa a ter uma outra relação da música ao vivo, da música gravada com a música ao vivo, né? Então, mesmo profissionais que tinham muita experiência começam a ter a necessidade de trocar informações para melhor atuar no mercado. E aí também que entram as conferências de música, né? Porque se não existe uma faculdade de música, uma faculdade de music business que ensine tudo, né? Claro que elas ensinam, não estou desmerecendo nenhuma, mas assim, é impossível você ter toda a informação de que você precisa num único lugar e de uma só vez. Eu fiz aqui e aprendi tudo, né? Então,
esse momento exige que a gente aprenda em múltiplas fontes. E os profissionais que já estavam no mercado também sentem a necessidade de trocar para melhor fazerem o que já faziam. E aí as conferências de música começam a crescer na mesma proporção dos próprios players digitais, do mercado de música digital. Eu vejo como um paralelismo do mercado, né? O fato do mercado ter mudado e a gente ter que aprender novas coisas, fez com que as feiras se transformassem nesse encontro de profissionais, onde você não só aprende com as mesas, com as palestras, enfim, mas você encontra os profissionais que têm experiências relevantes que fazem com que você, nessas conversas, você troque bastante coisa, né? Então, eu acho que esse cenário, ele favorece, né? Primeiro, que o encontro, sem dúvida, será fundamental para os processos de aprendizado, e segundo, que é essa postura que eu acho que as pessoas têm que ter, que é permanecer aprendendo, seja em cursos, seja em conferências, trazendo um pouco mais para esse contexto nosso aqui não é nem pós-pandemia, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, né? A galera que acha que acabou a pandemia, mas não acabou, a gente ainda está vivendo ela, né? O que houve e que eu percebo com bastante força é o seguinte: lembra lá no comecinho da pandemia que a gente buscava informações de qualidade sobre aquilo que a gente ainda não estava conhecendo, que era a doença? A gente começou a procurar mais informação de qualidade, né, em mídias tradicionais e não tanto no WhatsApp que você recebe, né? A gente começou essa busca por fontes confiáveis de informação. Eu acho que isso também aconteceu no mercado da música. Eu acho que aqueles players que estavam com cursos ou já estruturados ou prestes a lançar, saem na frente do mercado, porque este momento as pessoas começaram a perceber que há uma fonte fidedigna de informação, a informação prestada por quem já atua no mercado, quem tem experiência no mercado, é assim um adianto na carreira sem precedentes, né? É como você participar num ano que você sei lá, faria 3, 4 viagens para ir a conferências. O ano passado eu fiz muito mais, eu fiz 17 viagens para conferências. Mas uma pessoa que não viaja tanto quanto eu, que faz, sei lá, 2 conferências por ano, né? Uma, sei lá, internacional, uma no país. Nesse ano de pandemia, eu participei de sem número de lives aí em diversos eventos e assisti muitos profissionais falando também, né? Eu assisti shows nas lives, mas eu acho que eu assisti mais profissionais falando. Então, essa busca por informação de qualidade fez com que uma nova frente do mercado se abrisse, né? Que é essa área de cursos. Eu acho que as pessoas, né? A minha principal atuação no mercado de música hoje é nesse lugar da qualificação profissional, mas eu percebo que muitos cursos vieram trazendo informações de qualidade, e as iniciativas como Música como Profissão, que já estava sendo preparado para se lançar nesse momento de pandemia, é muito oportuno, porque está pegando, inclusive, as pessoas preparadas para esse tipo de coisa. Depois a gente pode comentar uns dados de uma pesquisa que saíram nessa semana, falando justamente isso, como é que os músicos independentes estão redimensionando o seu modo de agir nesse contexto. Tem um número que fala exatamente dessa reconfiguração e do aproveitamento do tempo. Dani, vamos falar desses números. Eu queria também jogar uma outra pergunta junto, que eu fico pensando muito sobre essa coisa você falou aí dos músicos independentes, né? Mas o que significa essa independência? Porque muitas vezes o músico independente, ele depende de tudo, né? Depende de uma força daqui, de um patrocínio dali, ele é altamente dependente. Se a gente pensar na independência como, bom, ele é um profissional independente no sentido que ele não é um profissional formalizado, né? Que ele não tem um emprego fixo, bom, ele é independente, ele é livre nesse sentido, né? Mas se a gente pensar nessa questão de ter uma independência mesmo, a gente vê que na internet aquela promessa de que iam se acabar com os intermediários, a gente multiplicou os intermediários, né? Então ele depende não só de ter um conhecimento muito grande, mas ele depende de profissionais cada vez, parece que um número maior para poder fazer a música dele chegar assim, né? Então, emendando essa questão dos músicos independentes, aí se puder trazer também esses números, qual que é o teu sentimento quanto a isso? Bom, uma coisa que eu sempre falo e que nessa pesquisa que eu vou abrir aqui depois para a gente comentar, fala também que é o seguinte: será que está mais fácil ou mais difícil ser músico hoje, né? Ele fala que as duas coisas. Está mais fácil
porque a gente tem meios, se você quiser fazer tudo de maneira autônoma, para não usar esse termo polêmico, que é o independente, né, que a gente também já vai comentar, você consegue fazer tudo sozinho, né? É possível fazer, não significa que seja fácil fazer. Então, nesse sentido, também está mais difícil. Então, toda essa migração para o digital possibilitou, né, que mais gente consiga viver da música, mas, por outro lado, nas aulas que eu dou, eu falo de um termo que é o economia da atenção. O que é a economia da atenção? Não é possível mais requisitar a atenção das pessoas sem que ela deixe de prestar atenção em alguma coisa. Não tem mais tempo disponível. Para você se sobressair, para você chamar atenção com o seu trabalho, você precisa de uma estratégia para tirar a pessoa de alguma coisa que ela está fazendo para prestar atenção em você. Então, a gente vive essa economia da atenção. Então, nesse sentido, tá difícil, não é fácil, né? Porque quantos lançamentos super bem feitos acontecem, né? E acabam não se destacando porque não tem uma estratégia de carreira ali, enfim. Mas voltando um pouquinho para o começo da sua pergunta, do que é o termo independente, né? Eu fiz até uma dissertação de mestrado sobre isso, que era música independente em São Paulo. Mas sem puxar para esse lado, senão a gente volta lá para os anos 80. Naquele período, ser independente era a primeira possibilidade de você gravar num estúdio que não fosse de uma major, né? Daquelas três grandes, Universal, Warner e Sony, né? No Brasil, a gente tem uma quarta major, que é a Som Livre, né? Que é uma brasileira. Então, em tese, todo mundo que não está nessas quatro, né, três internacionais e uma brasileira, todo mundo é independente. E um dos números que eu trago aqui para a gente hoje é exatamente isso, né? Eu sigo aqui um site que se chama Media Research. É um site que eu gosto bastante, eles têm bastante números e pesquisas, né? O pessoal que gosta dos números, números não são a única fonte de informação e de dados, né? A informação qualitativa, muitas vezes, ela é mais importante do que o próprio número. E esse site traz as duas coisas, quant e quali. O Léo Morel E é aí, consultor, né? O querido Léo Morel, um abraço para ele, é consultor da Media Research. sim, a gente tentou trazer ele para São Paulo, enfim, mas nunca deu certo. Eu gosto muito do trabalho desse site, do Léo Morel também. E tem o dono, o diretor dessa empresa se chama Mark Mulligan. E ele sempre escreve artigos que eu acho assim que são certeiros, né? E aí ele estava falando numa matéria que saiu no dia 30 de setembro, falando, né, da criatividade e da inovação do artista independente na era da Covid-19. Ele fala que eles fizeram uma pesquisa com a Muse, com 346 artistas ao redor do mundo durante a pandemia, para tentar entender como é que isso estava se refletindo na criatividade dos artistas, enfim. E aí, o primeiro tópico que ele fala, que é o resultado dessa pesquisa, claro que não é uma tendência global, no sentido de que ele não perguntou isso para todos os músicos da face da Terra. É uma amostra de 346 artistas, nos dá uma certa... Ixi, eu travei? Oi? Você tá... oi, voltou agora, voltou. Enfim, aí ele traz então os números dessa pesquisa que ele fez, né? Aqui ele chama os artistas independentes de artistas diretos, vamos dizer assim, né? Porque não é o artista independente, ele é mais dependente das coisas do que independente, né? Então ele, em tradução livre aqui, tá como artistas diretos, aqueles que fazem diretamente as coisas da sua carreira sem depender de grandes players, né? Eles geraram, só os independentes, os diretos, 873 milhões de dólares em 2019, ou seja, um aumento de 32% em relação a 2018. Tá? Em outras matérias anteriores a essa, ele fala como é que ele fez esse cálculo. Tá? E um resumo dessas outras matérias, que ele explica esse cálculo que ele faz, tá lá no site Tem Mais Discos Que Amigos. Eu escrevi um artiguinho, se eu não me engano, no final de maio, falando dos números e como você pode usar os números ao seu favor. Então fica aí a dica para o pessoal procurar a matéria.
É um E sitezinho, lá né? eu explico um Sitezinho pouco fuleiro aí, né, Dani? um sitezinho assim, né? Quase não tem acessos, né? Quase não é importante para o mundo da música, né? Enfim. Tá na Deep Web, é na Tony Deep tá. Web que acha. O Tony não tá aí assistindo a gente, né? Não tá, não tá. Senão ele Eu já ia falo mal se pelas costas, manifestar pela aqui. frente eu não tenho coragem. Pois é. E aí, então, eu fiz lá um resumo dos relatórios da IFPI que saíram, explicando como é que era essa conta dos independentes. Mas voltando aqui para a matéria de 30 de setembro do Media Research, ele fala que esses números de 2019, só dos independentes, representaram um aumento de 32% de todo o faturamento que o mesmo segmento dos independentes fez em 2018. Ou seja, músicos independentes de faturamento cresceram 32%. Eu acho que os músicos de gravadoras não têm números tão expressivos. O crescimento dele não foi a mesma coisa que o crescimento dos artistas que têm gravadora, né? E ele fala o seguinte: esses artistas representam o segmento de crescimento mais rápido do negócio da música gravada em nível global. É um segmento de escala global com impacto e influências reais. E também são os mais nativos de streaming do que artistas de gravadora, ou seja, são artistas que já nascem predispostos e, de certa maneira, entendendo a função que o streaming tem na vida dele, né? Agora, a gente poderia questionar que o quão preparado esses artistas estão para usufruir dos benefícios do streaming, né? Inclusive é um assunto que a gente fala lá no curso, né? Que você fala bastante no curso, de como estar preparado aí para usufruir aí do universo digital. Não basta ter um distribuidor e colocar a música, né, Gui? Tem uma série de coisas aí que o artista tem que fazer para poder usufruir aí do streaming. E aí, um segundo ponto que ele coloca, além do crescimento dos artistas independentes, é que 70% desses artistas independentes aproveitaram a oportunidade do lockdown para passar mais tempo ou escrevendo ou fazendo música. E outros 57% criaram mais conteúdos para mídia social. E aí eu acrescento, eu como observadora, sem estar nessa pesquisa aqui do Media Research, eu acho que esse tempo também foi aproveitado para qualificação profissional, né? A quantidade de pessoas que eu atendi nos diversos cursos que eu dou aumentou bastante, assim, as pessoas estão procurando informação de qualidade e principalmente na sua área, que é o direito autoral, né, Gui? Porque é uma área que não é trivial, que requer alguns procedimentos e que a gente viu que o quanto se sabia aí dos procedimentos do digital não é suficiente para você, numa época em que não tem mais música ao vivo, você usufruir de tudo que o streaming pode te dar, né? Dani, foi até um sentimento agridoce. Eu lembro que logo que estourou a pandemia, até gravei um Nossa, vídeo. sentimento agridoce. Vou roubar essa. Pô, tá, tamo junto. Não fui eu que inventei. Eu devo ter roubado de alguém. Tá tudo certo. Porque no início da pandemia eu até gravei um vídeo falando sobre a situação, assim, eu vi muita gente muito aflita, principalmente com os cancelamentos de shows, né, de grandes shows, aí as pessoas xingando o produtor, tem que cancelar, daí o outro xingando porque cancelou, aí eu falei, pô, galera, calma a gente, né, vamos devagar, tal, tentei fazer um vídeo falando sobre isso, e esse sentimento agridoce que eu tava falando foi muito dessa sensação de ver os artistas, que são meus amigos, com os quais eu trabalho, daqui a pouco, de um dia para o outro, teve artista que eu trabalho que em 2 dias ele perdeu 100 mil reais. Assim, de cachê que tava dos shows daquele mês que foram cancelados, fora que depois foi caindo e tal. Isso foi o baque do início, né? Então foi um sentimento estranho, porque ao mesmo tempo que eu vi os artistas sofrendo, e ainda estão, né? Uhum. Ao mesmo tempo, o que eu vi? Muita consultoria começou, muita gente me procurando, e tudo aquilo que eu falava para alguns artistas, temos que regularizar esses créditos retidos, temos que fazer esses cadastros, temos que procurar as pessoas tinham tempo, né? Porque eram artistas que às vezes estavam ensaiando, fazendo tour, viajando, indo tocar no exterior, tocando pelo Brasil, tocando 3, 4 shows por semana, e eles realmente não tinham nem como cobrar, eles não tinham tempo para sentar e ver essas coisas, né? E aí surgiu não só o tempo,
quanto essa necessidade de ter outras receitas, né? Que o direito autoral acaba sendo uma receita, às vezes, passiva, né? Que você recebe dormindo, né? Porque você já fez os cadastros, etc. Alguém ouviu aquela sua música enquanto você estava dormindo, aquilo gerou uma receita e você recebeu. Então, eu imagino Eu que fiz contigo também essa procura das pessoas por, bom, eu tenho que reinventar minha carreira, eu tenho que organizar aquelas partes que eu não estava organizando, né? Exatamente. Então, eu tô trabalhando bastante, graças a Deus, mas também eu tenho que entender que é um mercado que está sem dinheiro, né? Porque boa parte das receitas, que era justamente o ao vivo, não está rolando mais, né? Então, o que eu acho, eu dei uma live hoje mais cedo, que eu falei das 9 frentes de trabalho que eu identifico aí para a autogestão de carreiras. E uma delas é a música ao vivo, né? Nessa frente da música ao vivo, como ela dá um retorno financeiro mais imediato para o músico pequeno, que não tem tantos números ali no streaming, é uma área que ele dedica muito do seu esforço produtivo em tempos normais, né? E nesse momento que não tem isso, não é que sobra tempo, mas é que ele tem a possibilidade de redirecionar o tempo que ele usava para essa frente de trabalho que trazia um retorno financeiro mais imediato, ele teve que redirecionar. O Mark Mulligan aqui nessa matéria está falando que os músicos aproveitaram para criar mais, né? Do meu pedaço aqui, que trabalho com artistas e na área de qualificação, de formação, de consultoria, eu percebi um aumento grande de pessoas querendo se qualificar, entender melhor como funciona, e principalmente em 2 áreas específicas. A primeira é na área de direitos autorais, né, de como funciona. Eu até andei dando uns cursos rápidos do Beabá, né, porque eu até falo o seguinte: se você não sabe nada, zero de direitos autorais, você não precisa ter aula com o maior especialista do mundo naquele momento. Por quê? Porque você não vai conseguir nem sequer aproveitar tudo que esse maior especialista do mundo vai falar, porque ele está num nível que não é falando ali para o básico. Então, tem determinados conceitos que você pode ir aproveitando de diversos lugares, né? Lugares que estão falando ali numa linguagem um pouco mais acessível. O que eu acho que é um ganho aqui do nosso curso Música como Profissão é que o material nessa parte está assim, não só está preparado por um grande especialista que é você, mas teve essa preocupação de colocar os conceitos de uma maneira fácil, não um conceito para quem é da área jurídica e que quer ali um material jurídico. Não, é um material preparado para quem, né, precisa daquela informação mais mastigada, mais a mão na massa, aquela informação que ele vai usar com certeza nesse período que está tão difícil da música ao vivo e que ele vai precisar disso para o streaming, né? Eu acho que é um grande ganho esse material do curso. Aliás, gente, né, assim, quem tiver possibilidade, faz a matrícula lá. Assim, esse material, eu acho que assim, ele não tem preço, porque eu mesma, né? Eu dou diversos cursos, mas eu não tenho um material primoroso que eu disponibilizo depois. Um dos meus cursos eu dou as ferramentas e tal, mas ele não tem um material que você vai poder consultar no momento em que você quiser. Esse curso Música como Profissão, o material é assim, é o sonho, aquele material que você vai ter ali a informação que você precisa e do jeito certo, né? Não um compêndio de direitos autorais, um compêndio na área de comunicação, não, é a informação ali certeira para quem está no mercado. Dani, Então, vou até né? aproveitar que estamos chegando na metade da nossa live, eu virei Já? blogueiro, já passa rápido. Aqui, Gente, de tanta live, já virei blogueiro, então eu pedi pro pessoal, mete o dedo, senta o dedo no coraçãozinho, manda na flechinha aí para outras pessoas que podem se interessar aqui pela live. E lembrando que tem o código bônus Dani Ribas, então você ganha 10% de desconto, é musicacomoprofissão.com, o site. Você entra lá, coloca o código Dani Ribas, ganha 10% de desconto e dá para parcelar em 12 vezes sem juros. Para quem está apertado, 12 vezes, 12 suaves porra. parcelas, prestações. Né? Estamos início de mês, muita gente que tem trabalho fixo aí, o dinheiro está entrando. Então aproveita aí para se especializar. E como a Dani falou, é isso. A gente tem podcasts exclusivos, tem apostilas, tem vídeos, tem um grupo no Telegram que está super legal, a Dani participa, a gente está trocando muita ideia, o Barral começou uma produção agora no estúdio dele, ele sobe conteúdo lá da gravação, dá para fazer uma pergunta, que microfone é esse? Ele vai lá e responde. Então é uma interação, né, Dani, que era o que a gente tinha antes nos espaços de shows,
nas feiras de música para fazer network, conhecer outras pessoas, agora são esses os caminhos que a gente tem para conhecer outras pessoas que estão com a mesma ideia, que também estão comprando um curso, que também estão buscando se especializar, eventualmente fazer parceria, né? Ó, o Eduardo falou que o material tá massa. Valeu, Eduardo, obrigado. E eu que gosto de fazer contas, né? Vamos pensar, ó, 12 meses para pagar. Mas você vai usar esse material lindo por muito mais de 12 meses. Então, faz a conta, né? Você divide o valor do curso em 12 e nem fica pesado porque o curso não é caro e ainda usa esse material por muito mais de 12 meses. Quer dizer, então acho que vale muito a pena, né? Esse material realmente está muito caprichado. O Rafael perguntou para quem ainda não cuidou nem da frente criativa, mas tem o sonho da carreira artística, se vale abordar esses assuntos. Então, Rafael, essas coisas têm que andar em paralelo, né, meu caro? Uma é a gente separar a criatividade, a parte artística da parte do business, né? Hoje em dia é difícil, né, Dani? É muito difícil. Eu tô vendo, deu uma travadinha, não sei se você está me escutando. Oi? Voltou, Voltou? voltou. Acho que agora. Aê. Até porque uma coisa que eu costumo falar, Rafael, que é sad but true, é triste, mas é verdade. No music business, o business vem antes, tá? Então, eu sei que a gente queria pensar, pô, que a minha música é maravilhosa, isso é o que importa, o resto é o resto, mas a verdade é que a gente vê muitos artistas que às vezes você que fez um curso de música, que sabe ler partitura, tem um artista que está cantando no celular, meio desafinado, e está no topo das paradas. Porque talvez ele desenvolveu outras habilidades e talvez até aquela coisa desafinada, mais mal gravada do público, né? Você especialidades aí na sociologia. Ixi, travou de novo. Voltou? Ô, Dani, eu vou te pedir para tirar o filtro, que às vezes o filtro dá uma pesada na live, dá uma carregada. É. Dá uma carregada. É tanta live que eu tô fazendo que já me contaram essa, né? Ó, o Rodrigo Sabe que Barbosa, eu. botou um filtro Aê. massa agora, debaixo da água, afundada. O Então Rodrigo tá agora fazendo. Eu falei, não, carinha tá sem sucesso. filtro agora. Tudo bem, não tem O Rodrigo problema. está fazendo curso também. A Lili também, eu vi que já comentou aqui. É uma artista incrível. Conheci por causa que ela entrou no curso e achei o som dela uma sonzeira. Canta muito, canta com drive, faz o som rock, folk. Muito Que bom o som da massa. Lili. E vamos. Eu separei os artistas bem especiais aqui para a gente comentar hoje, Dani. Vamos lá. Deixa Primeiro eu só eu fazer vou. Pera, deixa Por eu só favor, fazer vai um lá. comentário do que o Rafael trouxe aqui. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Sabe qual a diferença de quem está entrando no mercado hoje para quem entrou no mercado há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, a gente precisava bater cabeça para aprender. Hoje, a gente tem profissionais que são mais experientes, que estão dando justamente esse estoque, seja em live, seja em cursos, e o artista ele não precisa bater a cabeça do mesmo jeito que profissionais que estão aí há 20 anos como eu bateram. Por exemplo, eu já empresariei artista, já produzi artista e a gente tinha um péssimo hábito mesmo de primeiro pensar na parte artística e depois que tivesse tudo pronto, sair para a rua para conversar com o público e para fazer divulgação, enfim. Isso hoje eu acho que é um erro, porque se você está criando isolado lá na sua casa, sem contato com a cultura da nossa época, isso significa que você vai ter dificuldade de se relacionar com o seu público depois. Comunicação, a mesma coisa. Direitos autorais. Se você gravou num estúdio e você não sabe o que é a figura do produtor fonográfico, de repente você deu a figura ali do produtor fonográfico em troca do estúdio e você está fazendo um mau negócio. Então essas coisas realmente elas caminham em paralelo. Se você tiver uma visão abrangente logo no começo da sua carreira e você mesclar todas essas áreas com a sua área artística, você vai fazer um trabalho que lá na ponta, no final, ele vai ficar muito melhor estruturado. Você não precisa cometer os mesmos erros de profissionais que não tinham tanta fonte de informação, não tinham tantos cursos para fazer, enfim. Então, acho que todas essas sub-áreas... Nossa...
Meu filho tá jogando, ele acabou de conquistar uma vitória ali, eu acho. Mas enfim, se você caminha com todas as frentes de trabalho junto, você tem resultados certamente mais efetivos. Então, voltando aí à pergunta do Rafael, não dá para separar a área artística das demais. Todas as coisas são realmente transversais. E até o Barral, como é que o curso se divide, vai sendo em semanas, né? E a primeira semana é com o Barral, ele fala tanto de produção musical quanto de produção de carreira, e ele fala dessa parte artística, da importância de você buscar autenticidade. Então, acredito que também isso também acaba o curso também abrangendo. E aí teve duas coisas, uma que tu falou agora, Dani, e outra que me lembraram. Hoje a gente gravou, hoje no início da tarde, um podcast novo, material extra, com a Patrícia Vaz, sobre playlists. Eu vi ali que vocês soltaram ali no grupo do Telegram, comentei. Ela é foda, né? Ela é muito Ela é fera. demais e foi genial, assim, o bate-papo. E aí uma coisa que ela falou, tu falou que o teu filho estava jogando game aí, eu achei bem legal o jeito que ela falou dos 5 tipos de playlist que aparecem nas plataformas, ela falou que na medida que você vai entrando numa, vai liberando como se fossem fases de um videogame, né? De um jogo. Então você vai liberando acesso a outras playlists, você vai pelas playlists próprias, daí depois dos fãs, aí você vai tendo playlists editoriais de entrada até você chegar nas grandes playlists. Então eu achei bem interessante essa figura de linguagem que ela usou do game, né? Sim. Bom, E... o mundo das playlists é um mundo à parte, né? Dá para fazer isso. Eu acho que ela matou a pau ao falar isso da gamificação e de você ir cumprindo etapas, né? Eu acho, quando o pessoal me pergunta assim, mas um profissional de início de carreira que ainda não tem muito público, faria um curso seu e tal, você aproveita mais até esse tipo de coisa quando você está no começo, porque aí você entende desde o começo. Então, um artista pequeno que não tem muitos plays no Spotify, ele consegue ir atrás de cada fã que deu ali, que salvou a playlist, que salvou a música na biblioteca. Um artista grande, ele já não consegue ir atrás de tanta gente. Se ele tem milhares de fãs, ele não consegue mandar um e-mail para todos os fãs, né? Procurar ali na rede social aquele nickname daquele fã. Então, um artista pequeno que não tem muitos números ainda no Spotify, ele pode fazer coisas que o artista grande já não conhece. E aí, conhecer os meandros das playlists é fundamental. Eu estou Dani, já ansiosa para ouvir esse podcast. no nosso material exclusivo você fala, e você falou hoje da questão da economia da atenção, né? Então, o dia tem 24 horas, né? E hoje em dia já é comum ter a segunda tela, a terceira tela, então eu estou vendo um negócio na TV, ao mesmo tempo no celular, aí tem o tablet, e aí a pessoa vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Cada vez mais. E aí uma outra coisa que a Patrícia falou no podcast que a gente gravou hoje, ela falou, ela pergunta para os artistas que procuram ela, o cara é um artista independente, né? Para a gente falar dos artistas independentes, desse conceito, o artista independente procura ela e ele quer entrar na playlist editorial do Spotify, ele já quer bombar, ele quer tocar no Rock in Rio, né? Ninguém sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Só que ela falou, tá, ela disse que pergunta pro artista, quais foram os artistas independentes que você ouviu essa semana? Pô, nenhum. E esse mês? O tal lá que é meu amigo. Aí esse ano, 3 ou 4. Tá, e por que se você que é artista independente não ouve artistas independentes, você vai querer que as pessoas escutem a sua música, né? Então, mesmo os artistas independentes, quando se eles param para pensar, eles vão ver que eles estão ouvindo, às vezes, os highlights, os grandes artistas do mainstream, e aí não só ele está perdendo uma chance de dialogar com os pares, mas até de conhecer do mercado que é o dele, né? Total, nossa. Gui, você conseguiu resumir assim em poucas palavras um raciocínio que eu levo bastante tempo para desenvolver nos meus cursos, que é o seguinte: é, se você não tem a atenção das pessoas como um dado natural, porque a gente vive nessa fase de economia da atenção, você tem que achar qual é o elemento que faz com que as pessoas prestem atenção em você. Então, esse trabalho começa primeiro com a pesquisa de atributos pessoais. Quais são os seus atributos que se refletem no seu trabalho artístico? Não é criação de persona, porque eu acho isso funciona, mas não dá todo o resultado que pode dar. É meio artificial. Então, você tem que realmente fazer uma pesquisa dos seus atributos. E aí, eu falei bastante isso até na semana passada, porque por conta do edital da Natura, que estava aberto, as pessoas focam muito no marketing e não focam justamente no lado que interessa a marca, que são justamente os atributos de identidade. Depois que você selecionou os seus atributos de identidade, que não são todos os que são interessantes para o seu nicho de mercado, você tem que entender como que eles se relacionam com o público. Não são todos os seus atributos de identidade que vão se relacionar
com a sua base de fãs, né? Você tem que entender o que está ali dialogando mais, porque é isso que vai fazer a retenção da atenção. Tem algumas outras técnicas, mas basicamente esse é o fio condutor. E mais, você não faz isso sem entender qual, no seu nicho de atuação, quais são as ideias que fazem com que esses atributos sejam atributos relevantes no nicho. Então, eu também faço um estudo de nicho, e aí é que dá para perceber como é que as pessoas não consomem a música dos colegas que têm o mesmo tamanho, que estão no mesmo nicho, né? Voltando para a sua pergunta. É o básico. Qualquer empresa faz o que a gente chama de benchmark, né? Que é uma comparação ali dos processos de posicionamento e tal. Por que músico não faz isso? A gente tem que estudar o nicho, não só o mesmo nicho porque é o mesmo estilo musical, né? Ok, estude o mesmo estilo musical, mas nicho é uma definição que é muito mais ampla do que estilo musical. Se você toca música pop, a Madonna é do teu nicho, né? E você vai se comparar com o trabalho da Madonna? Então não, né? Mas então, todo esse estudo tem que ser feito e aí fica muito evidente que o artista independente, ele não conhece o mercado independente e ele também não escuta. E aí o primeiro toque comece a escutar de maneira sistematizada e selecione os elementos que te interessam no seu nicho, porque você vai ver que tem uma regularidade. As ideias num determinado nicho, elas não são todas novas o tempo inteiro. Tem um diálogo interno ali do nicho que você, se você quer se inserir com mais relevância nesse nicho, você tem que entender qual é o diálogo de ideias que está tendo nesse nicho, né? Dani, e uma das questões de nicho é a questão também geográfica, né? Às vezes você pode se aproximar de um artista que até o gênero musical não é Não exatamente é o mesmo que o seu, mas ele está na mesma cidade, no mesmo estado, e aí vocês conseguem fazer alguma coisa juntos, ver o caminho, onde que ele está tocando, os bares. E aí eu queria emendar essa questão dessa perfil geográfico com uma pergunta do Ferreira. O Ferreira é um baita baixista, que ele era aqui de Florianópolis, onde eu moro, acabou se mudando para Manaus, e aí ele quer saber como se inserir num novo mercado, num novo local, assim, se podia dar... É quase que mudar para um território tão... Nossa, está tendo um eco. Eu estou ouvindo a minha voz. Deixa eu esperar passar esse bugzinho. Voltou? Acho que sim. Agora não estou mais me ouvindo. Quase mudar assim de território, às vezes é quase o mesmo esforço do que você internacionalizar a sua carreira, né? Porque você tem que conhecer o mercado local tudo de novo. Ó, meu marido apareceu aqui na live. Imagina. Na verdade, a gente está aqui num escritório compartilhado. O escritório tem duas partes. A parte de cima, onde fica a biblioteca, e a parte de baixo, onde está aqui a minha escrivaninha. E o nosso filho também teve aula aqui hoje, então ele está recolhendo os materiais para tirar do escritório A e casa fechar o virou um dia de espaço de trabalho. coworking, né? Total, e aí um não pode atrapalhar o outro, então tem que ficar cada um num ambiente, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, para a questão aqui do colega, né, que mudou de... basicamente, o esforço de você mudar de território dessa maneira é o esforço da internacionalização. Qual que é o segredo da internacionalização de uma carreira? Você estudar o mercado para onde você vai, né? Quem são os artistas que fazem sucesso? Quem são os artistas que são menores e que não fazem sucesso, mas que estariam no mesmo segmento que o seu? Quais são os eventos desse lugar? Quais são os bares desse lugar? Quem são os profissionais desse lugar? E aonde eles estão, né? Então, basicamente, é o mesmo raciocínio que a gente tem para internacionalização de carreira, a dica que eu daria para ele, né? Você tem que conhecer o mercado onde você atua. Se você conhece esse mercado, você tem mais condições de atuar sobre ele. Então, o que é conhecer o mercado? Primeiro, ouvir os artistas locais, né? De diversos tamanhos. E aí não é só uma questão de gênero. Eu gosto mais daquela divisão cujo critério para você entender o mercado é o de alcance, que divide, portanto, o mercado em mainstream, midstream e lowstream, né? O mainstream é aquele que você, não importa se você faz força para ouvir ou não, ele te alcança esse som, né? Então é aquilo que invariavelmente você vai ouvir. O midstream é
são aqueles, dentro de um determinado segmento musical, são aqueles artistas que têm já alguma relevância, alguma reputação dentro de um certo nicho. Então, que o trabalho deles é conhecido por outros artistas, ainda que não seja de massa, mas que o alcance dele já furou aquele estágio inicial. E o low stream é aquele que nem dentro do nicho em que ele atua, ele é conhecido ainda. Então, procurar por esse critério, mainstream, midstream, low stream, que é o critério, é o alcance, procurar conhecer artistas nessas 3 faixas, né? Conhecer profissionais, conhecer os eventos, conhecer os lugares aonde você toca e conhecer os profissionais. Você conhecendo isso, você já tem condição de fazer uma autoavaliação do mercado e traçar, portanto, as estratégias para sua reinserção ou em outro local ou, de repente, até internacionalizar a carreira. E assim, né, Dani? É difícil o mercado da música? É difícil às vezes receber uma resposta? É pra caramba. Mas eu lembro que quando eu tive banda, uma vez um amigo falou, pô, Gui, vocês têm esse contato aí no jornal, vocês saem direto no jornal, como é que tu conseguiu esse contato? Falei, cara, eu peguei o jornal, abri, olhei lá em cima, tava o e-mail do jornalista, e eu mandei o e-mail pro jornalista. E esse foi o meu. E a partir dali ele passou a publicar. Então, às vezes, também a gente cria um mito de, pô, como é que eu apareço no tal veículo? Cara, a primeira coisa é você pegar, ver o canal oficial. Ô, garoto, agora vamos aumentar o tempo, né? Ele não tá me ouvindo porque eu tô de fone de ouvido, mas ele perguntou se ele podia dar um tchauzinho. Ele acabou a aula agora e eu falei que sim. Pô, tchauzinho só não basta, tem que dar like, tá. Chamar os coleguinhas da sala pra live aqui, pô. Só tchauzinho não queremos. Vamos abusar do trabalho infantil aqui, ao vivo. Então... Mas é isso, envolve certa cara de pau da gente fazer, de se aproximar das pessoas que a gente acha interessante. Agora, é diferente do puxa-saquismo. Isso não é ser puxa-saquismo. O que a gente faz, e que é uma prática altamente recomendável, é o seguinte: quais são os seus objetivos? Então, primeira coisa que é você ter objetivos para sua carreira. E esses objetivos precisam ser realistas. Né? Não adianta você falar assim, eu quero em um ano vender 1 milhão de cópias. Primeiro, já não existe 1 milhão de cópias, é 1 milhão de streams. Então, assim, seja realista com as suas metas. Dentro das suas metas, quem são os profissionais, os veículos que são importantes para você? Isso tem que estar adequado com a meta. Se você não soube desenhar a meta adequadamente, uma meta realista, você vai atrás dos meios errados e dos profissionais errados que não vão dar bola para você. Porque não dá match, são coisas diferentes. Então, primeiro você tem que fazer uma avaliação de qual é o estágio da sua carreira e quais metas você quer cumprir, para então procurar veículos, espaços profissionais que realmente vão te ajudar. Não adianta você ser muito pequeno e procurar um profissional reconhecido internacionalmente, né? Você tem sempre que fazer essa avaliação e ir atrás das pessoas que acham que vão te ajudar. Eu já vi muita live nesse período de pandemia de pessoas que eu admiro e que eu acho que tem a me ensinar. E não é que eu estou perseguindo a pessoa e eu preciso... né? Não é uma questão de puxa-saquismo, é questão de aproveitar... Não! A questão de você aproveitar o que a pessoa tem de melhor, né? Nessa área dos direitos autorais, eu acho que é a área que eu menos sei de toda. Não é que eu não sei nada, mas assim, é uma área tão vasta que talvez seja a área que eu menos conhecimento tenha. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de profissionais que pudessem esclarecer as minhas dúvidas, que já não eram dúvidas iniciais, eram dúvidas, né, já um pouco mais avançadas, mas eu fui me informando com esses profissionais. Eu preciso deles? Não, porque eu não sou artista propriamente, então eu não preciso que a pessoa promova o meu trabalho, né, nada disso, mas eu também tenho essas necessidades que os artistas também têm. A diferença é que talvez os profissionais que a gente procure sejam outros, mas a gente tem que ir atrás das pessoas, dos veículos e das coisas que são compatíveis com o nosso momento de carreira e que elas, com as informações que elas já dão por aí, que elas podem nos ajudar, né? Então não é questão de ser puxa-saco. Essa questão do puxa-saco também é engraçado, né? Porque a gente imagina que aconteça o mesmo contigo, a gente acaba nesse mundo de consultoria tal, pessoas que são referências pra gente, que a gente é fã, que a gente curte, a gente acaba daqui a pouco trabalhando, viram nossos clientes, né? Uma dessas pessoas que aconteceu comigo é o Bill, do Noção de Nada ali, e do Zander, o Gabriel Zander, que, pô, a gente acabou, deu match aí, o querido amigo Rodrigo do Dead Fish nos apresentou,
E a gente está agora trabalhando junto faz pouco tempo, e aí está sempre presente nas lives. Ele mandou uma perguntinha aqui, então vamos responder com carinho, porque é cliente. A gente quer ir. Vamos Então, lá. respondendo também. O que acontece, né? A gente falou antes que a gente tem essas poucas majors, né? Empresas internacionais que dominam uma parcela grande do mercado, são três, né? E aí a gente tem aqui no Brasil ainda a Som Livre. Aí bota aí, a gente tem mais uma DEC, e aí a gente tem algumas outras gravadoras independentes que têm relevância. Mas a gente tem cada vez mais casos como o do Bill, que ele é um artista, tem as próprias bandas, daqui a pouco ele, pô, mas por que eu não pego essas outras bandas que estão vindo aqui no mesmo estilo e ajudo a lançar elas, já que eu já tenho mais experiência, etc, né? Às vezes você é dono de estúdio, aí a partir dali você já tem contato com as distribuidoras, e aí ele criou a Flecha Discos, que até agora já tem mais de 10 artistas assinados, etc. E a dúvida dele é como produtor fonográfico, né? Como essa pessoa que investe, porque daí muitas vezes libera o estúdio sem cobrar para a banda, como que ele pode continuar recebendo dinheiro nesse mercado digital, assim? Como é que tu pode dar uma luz, que são pessoas também totalmente independentes, que também estão tentando entender esse mercado, né? Bom, eu sigo estudando e uma das coisas que eu tenho estudado é como os selos estão mudando os seus respectivos modelos de negócio, né? Por quê? Num mercado onde você tinha as majors e havia tecnologia suficiente para você ter pequenas gravadoras independentes, né? Qual que era o papel, isso lá nos anos 80, né? Lá quando eu estudei ali no meu mestrado, nos 80, nos 90, que a tecnologia ainda era um pouco cara, mas você podia ser uma pequena gravadora, né? Com algum investimento. O papel ali era gravar. Hoje em dia, a gente grava. Se eu quiser tirar o áudio dessa nossa live aqui e colocar num fonograma, com o celular eu consigo. Então, o papel de uma gravadora, de uma pequena gravadora ou de um selo, foi completamente redimensionado. Qual é o papel do selo hoje? Ele não pode só gravar, ele não é o responsável, a figura do produtor fonográfico, que é o responsável legal e econômico pelo fonograma, pela geração da obra física, vamos dizer assim. Ele também é responsável pela promoção do fonograma. E aí, os modelos de negócio de diversos selos, cada um tem um modelo. Não existe ainda uma consolidação do mercado que faça com que os selos atuem todos da mesma maneira. Mas boa parte desse trabalho que faz com que os selos sejam diferentes entre si é como eles promovem o fonograma. Então, vai ter selo que vai promover os seus artistas criando festival próprio. Tem selo que está fazendo o papel de booker junto com o de selo. Tem selo que está escolhendo dentro do cartel ali de 10, 15 artistas que trabalha, 2 para fazer o empresariamento. Tem alguns selos que estão investindo em inteligência de dados para dar para o artista esse suporte. Então perceba que o trabalho de um selo hoje, ele foi radicalmente transformado pela configuração estrutural da indústria fonográfica, né? Então é difícil dizer qual é o modelo principal de selo hoje. O que eu posso dizer que todos eles têm em comum é: o selo não é mais responsável apenas por gravar, porque qualquer um pode gravar, e até mesmo o que faz a música viralizar é um clipe de 15 segundos, nem precisa mais do fonograma, né? É o TikTok. A gente viu o caso essa semana aí do cara lá que tocou a música Dreams do Fleetwood Mac, né? Que voltaram a consumir, enfim. Mas não precisa mais do fonograma, né, em tese. Então, o papel do selo não é mais gravar apenas. Claro que ele grava, mas ele tem que promover o fonograma. E para promover o fonograma, existem uma série de coisas que podem ser feitas. E é para promover o fonograma que esses modelos de negócio dos selos estão mudando, né? Então, né, a questão do produtor fonográfico. Eu posso ser minha produtora fonográfica hoje. É só eu ir lá na entidade de gestão, requerer o registro de produtor fonográfico, que eu faço a geração do ESRC do fonograma que eu gravei aqui na minha casa. Então, esse não é mais o papel central nem de gravadoras e nem de selos, né? Continua sendo a promoção do trabalho. As gravadoras já tinham entendido isso, tanto que elas monopolizavam todo
a distribuição sempre foi um gargalo desse sistema de promoção do fonograma, mas agora selos pequenos estão entendendo que o trabalho não é de promoção. E aí tem uma infinidade de coisas que é possível fazer, desde festas e festivais até análise de dados. Ótimo. Pô, Dani, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho, aqui últimos 5 minutos. Vamos ver. Gente, se ficou alguma pergunta que passou batido também, pode entrar em contato aqui. Sigam a Dani Ribas, sigam a Fonolite, que a gente pode trocar essa ideia também. Sigam direct, música como né? profissão. E sigam o Música com Profissão, que é a gente já tem o Insta, né, desse nosso curso, que está bem completo. Tem um podcast exclusivo com a Dani. Tem a Dani lá no grupo do Telegram, um grupo exclusivo que está rolando bastante network, muita informação em tempo real, né? A gente tem o código de bônus, aí o grande Tony, grande Barral, Aline, que participam desse curso com a gente. É um curso bem completo, que abrange várias áreas. E aí tem o código Dani Ribas, que você ganha 10% de desconto. Tá? É um curso que o material não é síncrono, não é ao vivo, então você pode assistir no momento que você quiser. Ele já está disponível e fica depois disponível por 6 meses para você. Né? E o grupo do Telegram fica disponível para além, para as pessoas poderem trocar insights, feedbacks, contatos, dicas, né? A Dani a Dani entende de curso, né, Dani? Tem selo Dani Ribas de qualidade. Quem me dera. Olha, não sei se eu tenho esse selo de qualidade, mas eu tenho experiência nisso. E o que eu posso dizer? Você falar com pessoas que atuam no mercado há tanto tempo é, sem dúvida, um ganho, né? Não são pessoas que começaram agora a atuar no mercado. O material, gente, assim, tá xodó. Esse material que você, né? O Gui falou assim, você paga em até 12 vezes, mas esse material você vai usar para a vida. Você não vai usar só 12 meses, você vai usar o tempo inteiro da sua carreira, né? Então, eu acho que são ganhos, né, desse curso. O grupo no Telegram, que é essa comunidade, que eu acho que também essa proximidade com a gente, de tirar dúvidas, né, ali no tete-a-tete, eu acho que são ganhos que são realmente diferenciais no mercado. Não, pô, gente, Dani, queria te agradecer muito, assim, é sempre especial estar contigo, a gente troca Obrigada. muita ideia também aí, né, na pandemia conversamos bastante, trocamos bastante figurinha, assim, é legal eu ver esse conteúdo, a gente poder conciliar conteúdo muito forte, embasado, né, a teoria, mergulhar na teoria e poder transformar isso na prática e dar Na ferramentas, prática. né? Eu vejo que tu cada vez mais tem feito isso, tem transformado o teu conhecimento em ferramentas práticas para ajudar os artistas que também estão perdidos nesse oceano de informação, assim como o público está perdido, que música eu vou ouvir, se eu posso ouvir tudo, né? E o artista também se perde porque é tanta coisa para fazer e para pensar, e aí às vezes o artista acaba compartimentando como se cada coisa fosse separada da outra e não percebe que tudo tem que ter uma unidade, né, Dani? Pois é. É isso, eu acho que cada um vai formando o seu conhecimento, mas a gente tem que ir com conhecimento com quem sabe fazer, né? Porque eu vejo muita gente por aí também prometendo coisas que são impossíveis de serem cumpridas. Então, ter um curso pé no chão realista e com pessoas que estão no mercado compartilhando aquilo que sabem e que dá certo realmente é um diferencial. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que participou. Legal ver também os alunos aí já entrando, já mandando comentários, dizendo que estão gostando. Esse feedback para a gente é genial, porque foi uma preparação muito longa, de muitos meses, né? Então, poder botar no ar o material e receber os comentários do pessoal é muito bom. O Denis está aí também. Dani, sem palavras, mais uma vez, para te agradecer. A gente podia ficar horas aqui Obrigada. conversando, Pois né? é, E, podia. gente, Se vamos tivesse uma acessar aí cervejinha, iam musicaprofissão.com. dias. E em breve aí, quem sabe, vamos poder estar se reunindo de novo pessoalmente aí, tomando aquela geladinha aí, que também é boa para desanuviar as ideias. Pois é, isso aí. Pessoal, beijo. Siga lá, Música como Profissão, usa código de desconto Dani Ribas, é isso aí. Beijo. Gente, grande abraço, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.